Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui mais uma linda manhã para trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Amém? O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a partir do verso 1, vai nos contar a história em que Pedro e João estavam a caminho do templo para a sua oração. E no caminho do templo havia um homem que era trazido por todos os dias para estar ali, um coxo, um aleijado, que ele ficava à porta do templo a pedir esmolas para quem passava. Todos que passavam para aquele lugar davam esmola àquele homem. Então eles pediram a Pedro e a João esmola. Pedro então disse para aquele homem que não tinha nem ouro e nem prata, mas o que ele tinha, ele dava àquele homem. Então ele disse àquele aleijado: levanta-te. E ao mesmo tempo, aquele homem levantou, pôs-se de pé e começou a andar. Talvez hoje você esteja necessitado de algo na sua vida. Aquele homem todos os dias tinha necessidade da sua alma de ser curado. Só que as pessoas olhavam pelo externo, olhavam pelas circunstâncias daquele homem naquele momento. E todos que ali passavam davam a ele a necessidade que eles via ter. As pessoas viam que a necessidade daquele homem era o dinheiro, a esmola. Só que Pedro, como possuía o Espírito Santo de Deus na sua vida, como ele trazia com ele o Espírito de Deus, não olhou apenas para a circunstância daquele homem, mas olhou no mais profundo dele, na sua alma. Pedro disse: eu te dou o que eu tenho. O que eu tenho para te dar? O que você tem hoje para dar para quem está ao seu lado, precisando de uma ajuda sua? Pedro então deu àquele homem o que ele realmente precisava, a cura. Pedro deu a ele o que ele mais tinha de melhor, de mais precioso em sua vida. Lhe deu o Espírito Santo de Deus. Quando Pedro ordenou que aquele homem ficasse de pé, Pedro mostrou que a fé que ele possuía era capaz de curar qualquer pessoa. Talvez hoje as pessoas em sua volta, ou até mesmo você, tenha necessidade de algo. Tenha necessidade de algo que nenhuma outra pessoa possa te dar, a não ser Jesus Cristo. Talvez hoje você tenha necessidade de uma cura, de curar não uma enfermidade, mas de cura da alma, de cura do espírito. Talvez tua alma esteja abatida, esteja aflita por palavras lançadas contra você, por algo que alguém te fez no passado, mas eu posso te afirmar que somente o Espírito Santo de Deus pode curar essa ferida. Quando você tem o Espírito Santo de Deus em você, você não olha para as circunstâncias, você não olha para as necessidades básicas de uma pessoa, mas você olha no mais profundo. Você reconhece o que a pessoa necessita verdadeiramente. Aí aquele homem não necessitava apenas de esmola, porque há tantos anos ele estava sendo levado ao mesmo lugar, vivendo a mesma rotina, pegando as mesmas esmolas das mesmas pessoas que iam ao templo no mesmo horário orar. Mas a sua vida nunca foi mudada, a sua vida nunca foi transformada, até ele se deparar com um verdadeiro homem de Deus, até ele se deparar com aquele que carregava o Espírito Santo de Deus, que é capaz de mudar a história. Talvez hoje você seja capaz de mudar a história de alguém. Não você, mas o que há em você. Pedro era um homem íntimo de Deus, um homem que buscava a Deus, que tinha em Deus a sua força e a sua fortaleza. Busque em Deus a sua força e a sua fortaleza para que você possa ajudar quem está à sua volta e até mesmo se ajudar. Talvez se Pedro olhasse para aquele homem como todas as outras pessoas olhavam e vissem apenas as suas necessidades básicas, talvez ele teria dado uma moeda para aquele homem. Mas não era de moeda que aquele homem precisava. Aquele homem precisava de o Espírito Santo de Deus o levantar, de o Espírito Santo o sacudir, o colocar de pé e mudar a sua vida. Porque é isso que Jesus Cristo faz. Ele transforma a nossa vida, ele muda o cenário, muda o quadro, nos coloca em outra posição. Não mais em posição de humilhados, não mais em posição de fracos, não mais em posição de necessitados das coisas humanas, mas nos coloca de pé. Nos faz andar,
nos faz ir adiante, nos faz ir além. Aquele homem já não ficava mais na porta do templo a pedir esmola. Aquele homem agora estava em uma outra posição. Aquele homem agora estava em outro cenário. Ele agora se apresentava aos outros e todos o reconheciam. Mas não era aquele homem, o aleijado? Só que a sua história foi mudada. Porque diante dele estava um verdadeiro homem de Deus. Porque diante dele estava alguém que possuía o Espírito de Deus, que é capaz de mudar qualquer história. Talvez hoje você não se ache capaz de mudar nem mesmo a tua história. Mas eu garanto a você que se você se encontrar com Jesus Cristo, Ele muda você e ainda te faz mudar muitas histórias à sua volta. Pedro era um homem qualquer, algum tempo atrás. Pedro era pescador. Pedro teve seus momentos de fraquezas. Até então teve seu último encontro com Jesus Cristo em carne, que foi à beira do rio, aonde ele sentou com Jesus, comeu do peixe que Jesus preparou para ele, comeu do pão. Só então a vida de Pedro foi transformada. Só então Pedro começou a cuidar de outras pessoas. Quando ele teve a vida dele transformada, ele passou a transformar a vida de outras pessoas através do Espírito de Deus que havia em Pedro. Permita Jesus hoje transformar a sua vida para que você possa, através de Jesus Cristo, transformar a vida de outras pessoas. A sua necessidade hoje não é aquela que os teus olhos veem. A tua necessidade hoje não é aquela que a tua carne sente. A tua necessidade hoje é aquela que a tua alma grita. É aquilo que o teu espírito clama. É aquilo que clama dentro de você. Essa é a tua necessidade, a necessidade do Espírito Santo de Deus, para que tua vida seja transformada, para que o teu cenário mude e para que assim você consiga ajudar quem está à tua volta. Quando alguém te pedir ajuda, não olhe para as necessidades básicas e físicas daquela pessoa. Olhe para a sua alma, olhe para o mais profundo. Pedro não deu ouro e nem prata. Pedro deu o que havia dentro dele. O que havia de melhor em Pedro foi o que ele deu àquele homem. Ele deu o Espírito de Deus, porque ele deu a cura. E a cura é Jesus Cristo. A cura está em Jesus Cristo. A mudança de cenário está em Jesus Cristo. A mudança que você tanto espera está em Jesus Cristo. Permita que Jesus mude a sua vida. Permita que você seja transformado pelo Espírito de Deus. Não fique aí parado, à procura de pequenas coisas, à procura de esmolas, à procura de palavras bondosas, pequenas palavras bondosas de outras pessoas. Não. Tenha um encontro com Jesus Cristo. Permita-se ser transformado por Ele. Não é por pequenas coisas, não é por pequenos momentinhos com Jesus que você será transformado. E nem pela bondade do homem, mas será pela bondade, pela misericórdia, pelo amor de Deus em sua vida. Amém? Fique com Jesus e até a próxima.